José, de escravo vendido a CEO do Egito. 7 estratégias que salvaram 2 nações. Imagine por um momento um jovem de 17 anos sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado em uma caravana de mercadores em direção ao Egito, sem dinheiro, sem conexões, sem nada além das roupas do corpo. Agora imagine esse mesmo jovem, anos depois, comandando a maior economia do mundo antigo, salvando milhões de vidas da fome e se tornando o segundo homem mais poderoso da Terra. Essa é a história real de José. E hoje você vai descobrir as 7 estratégias revolucionárias que ele usou para essa transformação impossível, estratégias que mudaram para sempre a forma de fazer negócios e que você pode aplicar em sua vida empreendedora ainda hoje. Se você é fascinado por histórias de superação e quer descobrir princípios atemporais de liderança e gestão que realmente funcionam, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas histórias extraordinárias que conectam fé e empreendedorismo de forma prática e inspiradora. E deixe seu like para que o algoritmo entenda que esse conteúdo agrega valor real à sua jornada. José nasceu em uma família onde a rivalidade e a inveja corriam soltas. Seu pai Jacó não escondia que ele era o filho preferido, e isso criou um ambiente tóxico entre os irmãos. Mas José tinha algo que seus irmãos não conseguiam entender. Ele tinha sonhos. Sonhos grandes, visionários, que falavam de liderança e influência. Quando compartilhou essas visões com a família, falando que um dia todos se curvariam diante dele, a reação foi explosiva. Os irmãos já não suportavam sua presença, e quando surgiu a oportunidade, fizeram o impensável. Venderam o próprio irmão como escravo para mercadores madianitas por 20 moedas de prata. O que aconteceu em seguida testaria cada fibra do caráter de José. Ele foi levado para o Egito e vendido para Potifar, um oficial da guarda real. E aqui começa a primeira estratégia que transformaria sua vida para sempre. Em vez de se entregar ao ressentimento, à amargura ou ao vitimismo, José escolheu a excelência. Ele decidiu que, independente das circunstâncias, daria sempre o seu melhor. Não importava se era escravo, ele trabalharia como se fosse dono do negócio. E essa mentalidade de dono mudou tudo. Potifar logo percebeu que havia algo diferente naquele jovem hebreu. Tudo o que José tocava prosperava. Todos os projetos que ele liderava davam certo. Toda a responsabilidade que recebia era executada com perfeição. Mas aqui está um princípio fundamental que muitos empreendedores modernos ignoram completamente. José não prosperou apesar de sua situação difícil. Ele prosperou por causa da forma como enxergou sua situação difícil. Ele entendeu que cada ambiente, mesmo o mais adverso, é uma escola de liderança para quem tem olhos para ver. Potifar acabou promovendo José para administrador de toda a sua casa, colocando tudo sob sua responsabilidade. José estava aplicando o que hoje chamamos de intraempreendedorismo, criando valor dentro de uma estrutura que não era sua, mas tratando cada desafio como se fosse seu próprio negócio. Porém, quando José pensava que havia encontrado estabilidade, algo aconteceu que testaria sua integridade de forma radical. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes, e quando ele recusou consistentemente, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. José foi jogado na prisão real, perdendo tudo novamente. Imagine o impacto psicológico dessa traição. Fazer tudo certo e ainda assim ser punido injustamente quebra a maioria das pessoas. Mas aqui entra a segunda estratégia crucial de José. Ele nunca permitiu que as circunstâncias externas controlassem seu caráter interno. Na prisão, José poderia ter se tornado amargo, revoltado, vingativo. Em vez disso, ele aplicou exatamente os mesmos princípios que haviam funcionado na casa de Potifar. Tratou a prisão como sua nova empresa, os prisioneiros como sua equipe e o carcereiro como seu cliente mais importante. Em pouco tempo, José estava administrando toda a prisão, ganhando a confiança total do carcereiro-chefe. Ele transformou até mesmo uma prisão em um ambiente próspero e organizado. Isso demonstra uma verdade profunda sobre liderança autêntica.
Ela independe do título, da posição ou das circunstâncias. Liderança verdadeira é influência, e influência é construída através de caráter consistente e competência comprovada. Foi na prisão que José descobriu seu dom mais extraordinário, a capacidade de interpretar sonhos. Quando 2 funcionários reais, o copeiro e o padeiro do faraó, foram presos e tiveram sonhos perturbadores, José interpretou corretamente o significado de ambos. O copeiro seria restituído ao seu cargo, o padeiro seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José previu. Aqui entra a terceira estratégia. José entendeu que seus dons não eram para benefício próprio, mas para servir outros e agregar valor real. Ele pediu apenas uma coisa ao copeiro, que se lembrasse dele quando fosse restituído. Mas o copeiro se esqueceu, e José ficou mais 2 anos na prisão. Esses 2 anos de espera foram cruciais para o desenvolvimento do caráter de José. É fácil manter a fé quando as coisas estão acontecendo rapidamente, mas a verdadeira maturidade é construída nos períodos de aparente inatividade. José usou esse tempo para aperfeiçoar seus dons, estudar a cultura egípcia, entender como funcionava o sistema político e econômico do país. Ele estava se preparando, mesmo sem saber, para o maior desafio de sua vida. Essa é a 4ª estratégia, a preparação contínua. José nunca parou de aprender, de crescer, de se desenvolver, independentemente de suas circunstâncias. Então aconteceu algo que mudaria o destino do Egito e de todo o mundo antigo. O faraó teve 2 sonhos perturbadores que nenhum de seus magos ou sábios conseguia interpretar. Foi quando o copeiro finalmente se lembrou de José e o recomendou ao faraó. José foi rapidamente tirado da prisão, barbeado, vestido adequadamente e levado à presença do homem mais poderoso da terra. Imagine a pressão desse momento. Um erro e ele voltaria para a prisão, ou pior. Mas José havia se preparado para esse momento por anos, mesmo sem saber. Os sonhos do faraó falavam de 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. José não apenas interpretou os sonhos, mas fez algo que nenhum conselheiro havia feito antes. Ele apresentou uma solução completa e detalhada. Aqui está a 5ª estratégia de José. Ele nunca apenas identificava problemas, sempre vinha com soluções práticas e viáveis. José propôs um plano econômico revolucionário. Durante os 7 anos de abundância, o governo deveria taxar 20% de toda a produção agrícola e armazenar esse excesso para os anos de escassez. Era um plano de gestão de risco e planejamento estratégico de longo prazo que salvaria não apenas o Egito, mas todas as nações vizinhas. O faraó ficou tão impressionado que fez algo sem precedentes na história egípcia. Nomeou um estrangeiro, ex-escravo, como segundo no comando de todo o reino. José, aos 30 anos, se tornou o primeiro-ministro do Egito, responsável por implementar o maior projeto de infraestrutura e gestão de recursos da antiguidade. Ele construiu armazéns gigantescos em todo o país, organizou um sistema de coleta e distribuição de grãos, criou uma rede logística que funcionava de forma integrada por todo o território egípcio. Era essencialmente o primeiro sistema nacional de gestão de supply chain da história. Mas aqui entra a 6ª estratégia crucial de José. Ele nunca se esqueceu de suas origens, nem permitiu que o poder corrompesse seu caráter. Quando a fome chegou e pessoas de todas as nações vieram ao Egito comprar comida, incluindo seus próprios irmãos, que o haviam vendido como escravo, José os tratou com justiça e misericórdia. Ele poderia ter se vingado, poderia ter usado seu poder para humilhá-los, mas escolheu o perdão e a reconciliação. Essa maturidade emocional e espiritual é o que diferencia líderes temporários de líderes transformacionais. A 7ª e última estratégia de José foi talvez a mais importante de todas. Ele sempre reconheceu que seus dons e oportunidades vinham de uma fonte maior que ele mesmo. Em todas as suas apresentações ao faraó, José deixava claro que a interpretação vinha de Deus, não de sua própria sabedoria. Essa humildade e reconhecimento da dependência divina o manteve centrado e eficaz mesmo no auge do poder. José entendeu que verdadeira liderança é mordomia.
Você é responsável por administrar bem os recursos e oportunidades que recebe, sempre pensando no bem maior. O resultado das estratégias de José foi extraordinário. Ele não apenas salvou o Egito da fome, mas transformou a crise em oportunidade de crescimento econômico. Durante os anos de escassez, o Egito se tornou a potência econômica mundial, acumulando riquezas imensas através da venda de grãos para outras nações. José criou o primeiro sistema governamental de gestão de crise da história, um modelo que influenciou civilizações por milênios. Mais que isso, ele reuniu sua família no Egito, reconciliou-se com seus irmãos e estabeleceu as bases para o crescimento do povo hebreu. Mas o que essas estratégias significam para você hoje? Como empreendedor, como líder, como pessoa que busca crescer e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Primeiro, a mentalidade de dono independente da posição que você ocupa. Seja você funcionário, sócio ou CEO, trate cada responsabilidade como se fosse seu próprio negócio. Segundo, mantenha sua integridade independentemente das pressões externas. O caráter é o único ativo que ninguém pode tirar de você. Terceiro, use seus dons para servir outros, não apenas para benefício próprio. Valor real é criado quando você resolve problemas reais de pessoas reais. Quarto, prepare-se continuamente, mesmo quando não vê oportunidades imediatas no horizonte. Competência reconhece competência, e quando a oportunidade chegar, você precisa estar pronto. Quinto, sempre venha com soluções, não apenas diagnósticos. Sexto, nunca permita que o sucesso corrompa seu caráter ou que você se esqueça de suas origens. E sétimo, reconheça que seus dons e oportunidades têm uma fonte maior e devem ser usados para propósitos maiores que seu benefício pessoal. A história de José nos ensina que não existem atalhos para a grandeza genuína, mas existem princípios que, quando aplicados consistentemente, produzem resultados extraordinários. José passou por 17 anos de preparação, incluindo escravidão e prisão, antes de assumir a liderança do Egito. Cada experiência difícil foi uma aula de liderança. Cada injustiça foi uma oportunidade de fortalecer o caráter. Cada aparente retrocesso foi, na verdade, um passo em direção ao destino que Deus havia preparado para ele. Então eu quero saber de você, qual dessas 7 estratégias de José mais impactou sua perspectiva? Qual delas você precisa implementar em sua vida ou negócio ainda hoje? Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual estratégia fez mais sentido para a sua situação atual. E se esse vídeo agregou valor real à sua jornada, não se esqueça de dar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos vamos descobrir mais histórias extraordinárias que conectam fé ancestral com sabedoria prática para os desafios modernos, porque as melhores estratégias de negócios e liderança já foram testadas e aprovadas pelos maiores líderes da história.